esse talvez é o encontro mais... o assunto mais caro para mim, porque é o assunto que eu venho nesses últimos 20 anos dedicando, que são os hábitos, por conta da formação com a técnica Alexander, que é toda baseada na percepção de que nós nos tornamos pessoas que atuam através dos hábitos. E a inibição e a liberação das interferências dos hábitos faz a gente se tornar outra pessoa, que eu arriscaria dizer que está muito mais próximo a quem a gente realmente é. Esse é um assunto tão... Quando a gente se dedica muito a um assunto, ao contrário do que parece, a gente... é muito mais difícil falar sobre ele, né? Então, eu há pouco tempo, por exemplo, conheço a vacuidade e é por isso que eu falo dela de uma maneira tão... aparentemente, né, tão fluida, porque eu conheço ela há muito pouco tempo. Se eu conhecesse ela há 20 anos, seria muito mais difícil falar sobre ela, porque eu teria muitas outras camadas de experiências, né? E assim acontece com hábitos. Como é, talvez, o processo que eu tenho mais intimidade, é mais difícil de falar. Então, é curioso a gente ver, né, conforme vai a intensidade, vai ficando mais delicado, né, o assunto. Então, eu acordei várias vezes à noite com pensamentos sobre isso, porque sabia que a gente ia ter esse encontro hoje, e vou aqui arriscar uns caminhos e a gente juntos vai construindo. A partir dessa perspectiva, não se difere entre bom e ruim. Um bom hábito ou um mau hábito, ele se resume a hábito. Então, não tem diferença no tratamento. Se alguém fala assim, esse é um bom hábito, deixa ele em paz. Esse é um mau hábito, vamos cuidar dele. Não, se é hábito, ele é uma interferência. Mesmo que ele seja hábito, ele é uma interferência. Quando a gente olha crianças pequenas, as crianças pequenas elas não têm hábito. Então, elas vão se desenvolvendo sem interferência. Isso faz com que elas consigam ter uma percepção do corpo sem peso, uma percepção dos movimentos sem esforço. O que faz a gente não ter hábito é a gente não ter um fim. Se a gente não tem um fim para alcançar, o hábito não tem aonde se apegar. E uma criança pequena, ela não tem um fim. Quando ela brinca pela experiência do brincar. E não para terminar a brincadeira e ser avaliada, ou lucrar com isso, ou ser elegida por isso. Então, a gente, que até uma certa idade, as crianças não conseguem se propor a ter um fim. Elas estão sempre envolvidas pelos meios. E esse meio é presente. Uma presença sem hábitos é muito diferente de uma presença com hábitos. Então, quando a gente fala assim, o que importa é estar aqui agora, estar presente, se eu estou aqui agora cheia de hábitos, eu não estou aqui agora. Eu estou presa no passado, nas minhas experiências que me marcaram, e no futuro, que é o que eu vou conseguir, que eu vou conquistar com esse momento. Então, a gente preza tanto pelo presente, pelo aqui e agora, porém é praticamente impossível para um adulto, com a experiência, com a formação que a gente teve, de sempre ser estimulado a buscar um fim para todas as nossas atividades e ações, é praticamente impossível a gente se conectar num presente sem hábitos. Hábitos físicos, emocionais, mentais. O que faz
talvez uma distinção é a gente pensar que existem hábitos conscientes e hábitos inconscientes. E aqui a gente vai falar dos hábitos inconscientes, porque os hábitos conscientes, assim, que passam por uma escolha. Então, eu tenho um hábito consciente de escovar os dentes todos os dias. Esse é um hábito que é consciente, é escolha. Então, eu tenho o hábito de deitar na supina todos os dias. É uma escolha que você está fazendo. O hábito consciente, a gente vai colocar no lugar de escolhas. Não é desse hábito que a gente está falando. A gente está falando do hábito inconsciente. Que, por exemplo, alguém que tem bruxismo, alguém que morde a boca à noite dormindo. Isso é um hábito inconsciente, a pessoa não está escolhendo fazer. O hábito de respirar de uma maneira precária. O hábito de colapsar o corpo e fazer com que os seus órgãos fiquem com menos espaço. O hábito de travar o joelho. O hábito de, quando for falar, jogar a cabeça para trás e tentar levar o som com um esforço. Todo hábito ele necessita de um esforço. Porque ele não é natural da organização do corpo, como o hábito é uma busca de um fim, é uma busca de uma conquista, é uma busca de um resultado, e a gente não é projetado para isso, naturalmente, então todo hábito necessita de esforço. Se eu estou fazendo qualquer esforço é porque eu estou com hábito. Isso não quer dizer que eu não tenha que usar força ou que eu não tenha que suar ou modificar os níveis do uso do meu corpo. Se eu estou subindo uma montanha, se eu estou correndo, fazendo uma atividade física que exige do meu corpo, eu posso fazer isso com ou sem esforço. E sem esforço, não me tira de cansar, suar. Então, uma criança, ela brinca um dia inteiro sem esforço. E chega à noite, ela está cansada. Então, você não vira um super poderoso porque você está fazendo esforço. Mas é muito diferente a experiência de fazer qualquer atividade com esforço ou sem esforço. Então, nós somos criadores de hábitos inconscientes, porque nós somos criados para buscar um fim. E se a gente está buscando um fim, precisa de esforço, porque não é a natureza de nenhum ser. Nenhum ser vivo tem essa natureza. Quando a gente observa um animal e ele está em busca de uma caça, ele não está na fim, ele está seguindo um instinto, que são os meios pelos quais, o que naquele momento faz ele mover em direção. Então, ele não está projetando buscar uma caça, ele está respondendo a estímulos. Isso é uma perspectiva, né? A estímulos que estão movendo o corpo dele. Fome, por exemplo. Então, ele está na fome e não em saciar a fome. E aí ele se move. Aí ele encontra uma caça que, pela percepção dele ali e pela projeção dele, combina com aquilo que pode alimentar. Ali tem uma conversa em rede, uma conversa em conexão. Ele não está intelectualmente pensando que animal que é. E aí ele entra num processo de inibição total, de espreita. Isso quer dizer o quê? Ele fica completamente ativo e parado. Ele entra em motilação, só em movimento interno, sem movimento externo. Ele entra em espreita. Ali é um momento de repouso em atividade grande. É lindo observar isso. Na verdade, a gente pode observar isso em vídeos ou
porque a gente não está aí vendo animais de grandes portes fazendo isso, mas a gente consegue ver isso com os gatinhos. A gente tem 3 gatos aqui, é muito claro ver como eles entram em pausa em alta atividade, esforço. Naquele processo de pausa em alta atividade, ele faz com que todo o corpo dele não tenha interferência, para que ele possa ir com uma precisão possível abocanhar aquela caça, que às vezes acerta, às vezes não dá. Então, é uma ausência de esforço, é uma ausência de fim. Olha que lindo. É uma ausência de finalidade para poder, então, ficar tão conectado ao movimento da caça, ficar tão ligado àquilo, ficar tão na sintonia que ele é capaz de dar aquele salto que precisa ser preciso se ele quiser pegar aquela caça, então a caça foge. E na precisão, potencializa mais ainda a capacidade dele de inibir antes da ação. E na não precisão, ele também vai intuitivamente desfazendo as interferências que fez ele, de repente, se desconectar daquela vibração. Então, a ausência de hábitos e a ausência de esforços nos coloca mais conectados em relação. Nos permite estar mais sensíveis, nos permite estar mais presentes. Ou melhor dizendo, a ausência de hábitos nos permite a presença. Porque o hábito, ele só consegue se sustentar com um fim. Eu tenho um fim. Se eu saio desse fim, não tem hábito que se sustente. Então, mesmo a criança, a gente percebe, a gente está atento a isso, né? Como tem sido a minha pesquisa nesses últimos 20 anos, é um lugar muito atento para mim. Tenho bastante sensibilidade em perceber como uma criança, ela está envolvida em fins, ela tem um objetivo, e isso vai criando várias interferências no corpo dela, né, emocional, e é lugar quando de repente ela se envolve numa brincadeira. Aí ela começa a brincar, ela não tem mais fins, ela está ali experienciando alguma coisa, às vezes não é nem uma brincadeira, às vezes realmente é um processo de, não sei, às vezes de estudo, de pesquisa, está envolvida com aquilo, ela sai dos fins e o corpo dela ganha uma outra experiência. E quando ela vai no fim, ela começa a morder o lábio, a morder a língua, a tensionar o ombro, a retrair as pernas, a colapsar o corpo, a paralisar muitas partes do corpo. E aí ela se libera desse fim quando ela sai ela se libera dessas tensões, desses hábitos, quando ela sai para brincar, por exemplo. Chega uma hora que a gente já não faz mais essa passagem. Então, eu estou ali com um fim, com uma finalidade, que é fazer uma prova, ter uma finalidade ali. Então, levanto o ombro, mordo a língua, tensiono a testa, tensiono a lombar, respiro de uma maneira mais curta, tensiono a perna, quer dizer, crio toda uma interferência, tem um fim, e dependendo do fim eu vou ter interferências diferentes. E quando eu salvo aqui, deixa eu relaxar, eu continuo com agora um fim de relaxar. Então eu vou buscar algum para relaxar. Aí deixa eu ligar a TV e pensar e não pensar em nada. E aí o meu corpo ganha outras interferências que a gente vai chamar de colapso. Eu me entrego no sofá, eu me desmonto, eu saio fico ainda longe da presença e penso o momento de tensão. Então, a gente fica passeando pelas polaridades de tensão e relaxamento. E ambas nos levam a um abandono da presença. Tanto a tensão me tira da presença, como o relaxamento, nesse sentido de abandono, me tira da presença.
E todas as duas formas, com variedades enormes entre uma e outra, me colocam em estado de ausência. E essa ausência ela é sustentada pelos hábitos. Então, o hábito, a gente tem um hábito físico muito forte. O nosso físico é algo muito concreto, muito presente na nossa vida e cheia de camadas e de nuances, e a gente tem hábitos musculares muito fortes, porque em algum momento a gente cuidar daí e naquele fim, com os exemplos que a gente tinha em volta e com a própria experiência de desconexão do presente, a gente criou tensões muito profundas, de musculatura muito profundas. E esses hábitos nos acompanham e vai formando uma postura e vai formando uma forma de pensar. Ele pode vir pelo físico, ele pode vir também pelo emocional. Então, eu tive uma experiência emocional que tirou meu corpo do presente, que descoordenou o meu corpo, e aquela experiência emocional agora ela fica de alguma maneira associada no meu corpo e faz com que eu carregue ela, assim como alguma experiência mental também. Então, a gente poderia ter momentos de presença nesses momentos que a gente poderia inibir a reação de todos os nossos hábitos. Existem hábitos tão profundos, tão conectados a uma maneira de pensar, de existir, de sentir, de se reconhecer como existência no mundo, né? Hábitos tão profundos que eles vão demorar anos, com uma dedicação ali constante, vai demorar anos para a gente conseguir se libertar desses hábitos, porque eles estão associados e a gente vai perceber eles tanto no corpo, como a gente vai perceber, e não tem a ver com postura. Existem pessoas que eu conheci pessoas que ficaram a isso, né, via técnica Alexander, se dedicaram à inibição dos seus hábitos de uma maneira muito presente durante, sei lá, 30 anos e conseguiu momentos, porque mesmo como a gente está numa sociedade de hábitos e de fins, o que a gente consegue, na minha experiência, é fazer essa transição que a criança faz. Tem momentos que você se liberta e fica no presente, mas eles voltam, porque eles estão bem enraizados, eles estão assim há gerações e gerações dentro do nosso corpo, né? A gente já faz essa transição. E eu conheço pessoas que viveram essas transições e vivem essa possibilidade, essa disponibilidade de transições, tendo as piores posturas, porque nasceu com uma hipercifose e isso se desenvolveu, então lá na idade avançada não saiu da posição corcunda, mas era um corpo e um pensamento e uma emoção livre de hábitos, em alguns momentos que se dedicava a isso. E assim, uma variação enorme de posições, de posturas, porque também é um hábito. Sabe aquela coisa de barriga para dentro, peito para cima, levanta o queixo. Hábito isso, né? Ou pensa no fiozinho, busca um fim. Eu vou arrumar minha postura, eu vou usar um para isso, eu vou criar um hábito para isso. Então, a encrenca chega a esse hábito é uma coisa que a gente escolha se a gente tem ou não tem, se a gente se apoia nele ou não, porque nós fomos criados como seres finalistas. A gente busca uma finalidade, a gente busca ser feliz, a gente busca sair do sofrimento, a gente busca ser uma pessoa mais conectada,
a gente busca se liberar de hábitos que são fins. O Alexander, ele dizia uma coisa que foi passada, eu tive contato com alguns professores que foram alunos do Alexander, então a gente teve esse contato de segundo grau, né? Eu tive esse contato de segundo grau com o Alexander. E tinha um professor na época, que o Alexander estava vivo e tinha escola, e esse professor fazia parte ali do grupo da escola, e esse professor, ele foi seguindo um caminho que provavelmente muito incrível, porém ele se afastou dos princípios da técnica Alexander. Mas era um professor muito querido, todo mundo gostava muito dele, porque todo mundo conquistava lugares muito incríveis com ele. E o Alexander, não, técnica, mas ele estava muito longe dos princípios, então ele afastou o professor da escola de formação. E aí um aluno um dia perguntou, falou, eu não entendo por que esse professor não está aqui, porque esse professor, ele consegue ótimos resultados. E aí o Alexander parou, pensou um pouco, foi exatamente por isso. Ele não pode estar atuando na técnica que eu estou atuando aqui, ensinando para vocês, se ele consegue ótimos resultados. Porque eu não sei se a técnica consegue ótimos resultados. Eu sei que essa técnica faz com que a gente dê conta de hábitos inconscientes e que a gente consiga, de uma maneira, inibir a ação desses hábitos inconscientes. E o que vai acontecer a partir disso, eu não sei. Eu não sei mesmo. Ele falou, uma pessoa que esteja completamente no presente, livre de hábitos e com aquela potência acontecendo, ela não vai mudar o curso da natureza. Então, a gente não está falando aqui sobre obter poder, sobre nos tornarmos uma pessoa com capacidade de conquistar certas coisas. A gente está falando sobre tomar consciência de hábitos inconscientes e poder espaço para que eles não atuem. E quando eles não atuam, a gente tem uma outra experiência de existência, uma experiência de presença. Agora, o que cada um vai fazer com essa presença, não dá para saber. Não dá para saber mesmo. A confiança que a gente tem é que com cada um na presença, a gente fica mais lúcido. A gente amplia a nossa percepção. Na minha experiência, quando eu me dedico aos hábitos e consigo algum de presença, na inibição desses hábitos, eu penso de outra maneira, eu sinto de outra maneira, eu vejo de outra maneira. Meu corpo funciona de outra maneira e a minha existência toda funciona de outra maneira. Mas ela não funciona da maneira certa. Ela funciona mais próxima a uma crença, então quer dizer, a coisas que eu acredito e que me dá a sensação de aumentar a potência através de uma sensação de vida, através de uma sensação de uma lucidez. Mas isso é uma crença e não uma certeza. Então, a presença não dá o hábito que nos tira, quando a gente consegue inibir um hábito e ficar na presença, não dá certeza de nada. Porque quem pode dizer, eu estou certa, eu tenho certeza disso? Se a gente só está com uma perspectiva sempre clara, isso quer dizer, então, ela é menor do que se juntarmos a perspectiva de todas, né? E é uma experiência daquele momento. Então, a gente volta aí a se conectar com a crença. E existem crenças que compõem a nossa potência, crenças que fazem a gente sentir vontade de viver. Parte desse princípio, eu tenho vontade de viver, e agora eu vou e atuo nessa crença.
que essa crença está conectada a um padrão que é o início, que nos dá vontade de viver, e não um padrão já estabelecido. E este padrão está conectado, que faz com que, então, a gente tenha um campo para a criação, ao invés de representação ou reprodução de coisas. Então, são causas e condições que a gente vai reunindo que faz a gente entrar num processo que a gente pode resumir na palavra de conexão. Então, a gente já tem visto, né, que o nosso problema não é a ficção, não é a ilusão, não é o hábito. O nosso problema, a nossa questão é o que a gente faz com tudo isso, ou a que tudo isso está a serviço. Está a serviço de que tudo isso? E quando ele está a serviço a palavra que eu vou usar aqui, que também é uma palavra que a gente depois pode achar, porque as palavras que são muito usadas, elas vão ficando muito... né? Mas que está a serviço da potencialização da potência, isso quer dizer o quê? Da força de vida atuando, né, em cada um de nós. Isso não quer dizer que somos pessoas boas ou más, fazemos o bem ou somos egoístas. Isso não é nenhuma dessas polaridades, porque ela traz uma identidade. Quer dizer, é só isso que eu posso fazer. Um animal está lá, vivendo toda a sua espreita e atacando uma caça, e pula em cima, e animal, e come aquele animal, ele não está fazendo bem nem o mal. Ele está fazendo a única coisa que a sua existência permite ele fazer. Então, a gente entra nesse ponto de integridade. E na integridade, qualquer situação que a gente experiencie a favor da vida. E isso inclui a morte. Então, quando a gente trabalha, quando a gente vive baseado em os hábitos que a gente vem colecionando ao longo, porque a gente está sempre buscando um fim, a gente começa a ter uma equação que primeiro o esforço, primeiro o trabalho e depois a recompensa. Primeiro a dificuldade, a tristeza e depois a alegria. Primeiro eu preciso provar que eu mereço o bom. E para isso eu preciso viver e passar pela polaridade, que é o ruim. E esse é um pensamento sustentado por hábitos. Não existe nada na natureza que diga que é assim. Aliás, a natureza, nessa perspectiva, ela nos mostra primeiro a alegria, primeiro a vontade de viver, primeiro broto acontecendo, primeiro o nascimento vindo, primeiro o regozijo. E aí, depois, primeiro a paixão. E aí, depois que eu já estou nesse campo de vida, de ethos, de entusiasmo, então surge o trabalho. E aí eu vou trabalhar sempre sustentado pelo campo da criação, sempre pelo campo da alegria. A alegria não é felicidade, né? A alegria é essa vontade de viver, pelo campo da satisfação da existência. E aí vai dar trabalho, e aí vai exigir, e aí a gente vai passar por todos os perrengues, aí vai chover, aí vai ação, e aí vai encalhar o carro, e aí vão ter toda a internet pode funcionar, e a gente vai acontecendo um monte de coisa, mas nenhuma dessas coisas que vão acontecendo, elas estão nos levando para um fim, mas elas estão sempre nos trazendo de volta para a presença, para o meio pelo qual. Então, todo trabalho, toda dor que é inerente à vida, o sofrimento, dizem que sofrimento é opcional, a dor não. Porém, a dor tem várias maneiras de senti-la.
com a sensação de... Essa dor, ela vem depois da alegria, ela vem depois de estar vivo, depois de ter nascido garantida, ter com a vida garantida. E agora, todo perrengue que você vai passar, então, quando a gente vai inibindo as ações automáticas dos hábitos inconscientes, a gente vai ficando mais conectado a esse início. Não é um início que começou, é um início primordial, que não tem nem como, enfim, é o primordial da vida, que é viver, que é pulsão de vida, que é necessidade de criação, que é a ação, como diz Nietzsche, ação alegre, né? Aquela ação que potencializa a vida. E a potência da vida, ela não é só expansão, expansão, ela é expansão e contração. Ela é união e separação, expansão e contração. Ela é um campo único no vazio somos todos iguais, e desse campo único ela se diferencia em dois para ter a experiência de atuar. Porque quando tem dois, o que surge? A necessidade de reconexão. Fica do vazio para a dualidade, para o vazio, vaziosidade, dualidade de integração. E para que viver isso? Não sei para que viver tudo isso, mas isso se chama vida. Esse é o movimento que a vida vai nos mostrando. Sendo que cada espécie, cada singularidade opera isso de uma maneira única. Então, tá. Dito que hábito, ele já está presente, ou sim ou sim, na vida de cada um de nós, porque fomos todos ensinados a buscar fins. A gente pode fazer aqui algumas práticas de inibição de hábito, de reconhecimento de hábitos inconscientes, né? E de inibição, sabendo que tudo isso precisa estar sustentado pelo desinvestimento de buscar um fim. Então, você desinveste em busca de um fim. Você se coloca no estado de nascimento, que é um estado de que eu nasci, agora eu vou experimentar a vida e vou ver o que faço com isso. E não, eu nasci para ser alguém nessa vida já pré-determinado, herdado ou induzido, né? Ou preparado. Então, quando eu comecei essa experiência por isso que ela não era na prática, ela culminava com eu tirar o meu filho da escola e eu não colocar as minhas na escola. Então, na minha prática, passava por esse processo também, mas não era sobre isso, era sobre a desescolarização da nossa escolaridade. A nossa escolaridade foi sermos treinados para buscar fim. Então, a gente tenta alguma coisa para um dia aquilo ser útil. A gente faz prova para passar de ano. A gente raramente, mas tem essas exceções, claro, vai estudando pela potencial do estudo e não para poder se legitimar ou se requalificar ou se classificar na vida, né? Então, o problema não está no estudo, o problema não está no conhecimento, o problema não está nem na escola, que não existe por si só. Qualquer lugar pode ser uma escola. O problema está na escolarização, que é uma desqualificação da nossa existência pelo próprio nascimento, e a busca da requalificação. Agora você está aqui na escola para ser requalificado. Agora a gente vai dizer
qual é a sua nota, qual é o seu lugar nessa sociedade, aqui você está a ser visto, e de certa maneira sermos treinados para ocupar um lugar já pronto. A desescolarização é sobre isso, é sobre reconhecer que nós fomos treinados, não é culpa de ninguém. Somos todos responsáveis por isso, porque de alguma maneira todos nós temos ganhos secundários, porque sair deste lugar dessas relações condicionadas pela legitimidade, pela reclassificação, da existência, sair desses lugares, dessas relações, pode ser assustador também. Pode ser algo que você fala, não tenho referência, pode ser não. Entrar num campo sem referência. Então, a gente tem um ganho secundário muito sedutor com a escolarização, com os hábitos, com a busca de fim. Porque a gente entra num campo de referência, num campo de controle, de garantias, por mais falsas que elas sejam, mas é uma ficção, como qualquer outra coisa também é ficção, a liberdade também é uma ficção. Essa ficção do controle da garantia parece nos seduzir muito mais do que a ficção da liberdade, porque na liberdade eu preciso entrar na autorresponsabilidade, eu preciso me conectar à produção e à questão de realidade. Eu não tenho espaço para reclamar, eu não tenho espaço para acusação e nem para vitimização. Então, parece ser menos atraente, menos sedutor esse lugar, né? Então, a gente não está nesse caminho dos hábitos, dos fins, da busca pelos fins de inocência. A gente já fez um pacto ali, a gente já entrou numa relação condicionadora muito conveniente. Então, não tem mais ninguém para culpar. Se você é um adulto, não tem ninguém para culpar. E se você é uma criança, você está bem mais próximo de se libertar dos hábitos e da busca pelos fins, então também não está com muito problema. Então, como é que a gente reconhece um hábito inconsciente? Existe práticas, é claro que isso é muito mais fácil quando a gente é acompanhado por alguém que de alguma maneira se dedica a essa percepção, né, em várias técnicas que existem, porque a gente tem sendo coletivos, sendo esse buscador de fins, a gente desenvolveu um problema na nossa percepção sensorial. A gente tem um problema de percepção sensorial. Porque o nosso nos dá a sensação, não precisa do que está acontecendo. Então, se eu tenho um hábito mental ou emocional que me leva a pensar, deixa eu fazer alguma experiência pessoal, que me leva a pensar, reclamando alguma coisa, que alguém está me acusando de algo, né? Esse hábito emocional, que alguém está me acusando de alguma coisa, que vai me fazer, esse hábito me serve muito, porque se eu sinto que alguém está me acusando de alguma coisa, eu entro num campo de melhora, eu vou melhorar, eu vou mostrar para o outro ou para mim mesma, né? Eu vou superar aquilo. Então, eu tenho um ganho com isso. Mas esse hábito emocional me dá uma percepção equivocada. Então, alguém pode chegar e falar assim para mim, queria conversar com você, e o meu hábito emocional me faz agir, alguém vai reclamar alguma coisa, alguém vai me acusar de alguma coisa.
porque precisa falar comigo. Então, o meu hábito emocional me faz acreditar que alguém está fazendo isso e essa pessoa não está fazendo isso. Então, a percepção sensorial, através de emoções, através de pensamentos, da mente, através do corpo, são sensações enganosas, porque a gente tem certeza que está acontecendo alguma coisa a partir dessa sensação, presa num hábito, e ela não está acontecendo. E aí a conversa... Fala, Isadora. Você consegue ouvir? Não, estou te ouvindo bem mal, assim. Espero que não seja assim que vocês estão ouvindo. É porque aqui a internet também é ruim, mas eu vou tentar. Vocês estão me ouvindo? Não dá para ouvir, Isadora. Desculpa. Mas a gente pode depois seguir que nem a gente fez essa semana, tá? Então, vamos fazer uma prática aqui, que é para a gente não ficar com essa bomba na mão, sem ter o que fazer, né? Então, a gente já sabe que a gente tem uma percepção sensorial não confiável. Então, não adianta a gente querer sentir o que é que está acontecendo, porque o sentimento está preso. Sabe esse hábito, né, do século XXI, que começa a negar o pensar, a intelectualidade, e fala assim, deixa eu sentir para ver o que eu vou fazer, ao invés de deixa eu pensar, deixa eu raciocinar, que parece mais nobre, né? E fala, deixa eu sentir. Mas tanto o sentir, como pensar, como a experiência física, estão todas presas a hábitos que fazem com que a nossa percepção sensorial seja duvidosa. Por exemplo, eu já fiz algumas vezes com vocês, cruzem os braços, por favor. Então, você cruzou o braço com uma preferência genética. Pode ter sido esquerdo em cima ou direito em cima. E isso é uma preferência genética. Só que cruzar o braço já vira uma ação habitual. Então, a sensação que você tem de cruzar o braço não é a de cruzar o braço, mas é essa que você está tendo agora. Porque se você fizer exatamente a mesma coisa, mas fizer ao contrário, o braço que estava em cima embaixo, e o braço que estava embaixo em cima, mudou essa sensação. Você fala, eu não estou cruzando o braço, estou fazendo algum movimento esquisito. Mas quem te olha fala, não, seus braços estão cruzados, igual estava antes. Mas agora a sensação não é de cruzar o braço. Sentiram isso? E aí quando você volta para o outro, agora sim eu estou cruzando. E no cruzar o braço, ou os dedos é a mesma coisa, você vai com os dedos e um polegar vai ficar em cima, é uma escolha genética, e se você cruza do outro lado, você vai ter a sensação de que você não está fazendo a coisa certa, e quando você volta, você fala, agora sim está certo. Só que você está fazendo a mesma, mas por hábito, a sua percepção é de que um está certo, outro está errado. Nesses movimentos, não faz muita diferença. Mas na maneira de pensar, de agir, faz toda a diferença. Porque eu estou agindo, com certeza que eu estou agindo para a potência, para o bem, ou seja lá o que for, mas isso é a minha percepção. Então, a gente vê, é isso que faz alguém desmatar, por exemplo, queimar a Amazônia, dizimar indígenas, ou os próprios indígenas terem certos hábitos culturais que estão bem ligados, bem justificados pela
pelo modo de vida, mas de uma percepção de fora é a coisa mais calma. Então, por exemplo, nasce uma criança com algum tipo de deficiência física e essa criança vai ser sacrificada, ou um velho já não pode mais acompanhar aquela tribo nômade e ela também vai levar um golpe para não virar um peso e não ter uma vida ruim, né? São hábitos tão solidificados numa cultura que quem de fora acha um absurdo. E tem culturas, a cultura de plantar dessa maneira em busca de lucro, né? Então, toda vez que eu tenho um fim, eu vou criar um hábito vai sustentar, e aquele hábito vai me fazer pensar, isso está certo. Porque para o meu hábito, para a minha percepção, isso está certo. E o outro vai pensar, não, isso não está certo, porque para a minha percepção isso não está certo. E pode ser que os dois estejam errados, e pode ser que os dois estejam certos. Por isso que a gente não vai desenvolver o nosso processo com a sensação de isso é o certo. Porque quando a gente está em conexão, a gente fala, bom, essa é a minha crença, e essa minha crença, ela está conectada a um padrão que se abre para ação, e esse padrão está conectado a um vazio criador. Então, o que importa é se eu estou em conexão, e não se eu estou certo. Então, quando eu tenho a minha percepção liberada do engano, né? Quando ela está mais precisa, porque ela está livre do hábito, eu não vou estar certa. Eu vou ter mais confiança na minha crença. Eu vou ter mais coragem, ação do coração com a ação do meu padrão. Porque está conectado a um campo de criação. Então, quer dizer, é completamente diferente da maneira que a gente atua. A gente atua na busca do certo. E a gente pega e fala assim, está certo atuar desta maneira e explica o porquê está certo. Justifica o porquê está certo. E tudo isso não passa de uma mera percepção equivocada. Porque se eu estou certa, eu estou equivocada. Não tem outra. Se eu estou certa, eu estou equivocada. Agora, se eu estou conectada com... Eu estou com uma crença, eu acredito nisso. Crença está apoiada. Ficção, que está apoiada por esse padrão certo para a minha existência, que está sustentado por um vazio de onde surgem todas as experiências de vida. Eu posso estar vivendo na potência, mas não tem espaço para falar estou certa. Se eu estou certa, alguém está errado. Quem não está comigo está errado, né? Então, uma prática, primeiro é essa, né? Primeiro é aceitar perder as vantagens da busca por fins e das vantagens de ter hábitos. E aceitar perder essas vantagens é aceitar que você nunca vai estar certo e nunca vai estar errado. É aceitar que você não tem garantia nem controle. É aceitar que a sua perspectiva ela é um efeito de causas e condições reunidas, e que você vai trabalhar, e conforme você vai trabalhando nessas causas, nessas condições que se reúnem para as suas perspectivas, ela vai mudar. Então, essa perspectiva ela é o tempo todo em movimento. Então, por isso que não existe um hábito bom. Hábito é hábito. Hábito é busca de garantia, busca de controle. Então, quando eu tenho um hábito consciente, eu posso começar a perceber que o que eu estou vivendo é uma escolha consciente. Porém, mesmo este hábito consciente
serem um hábito bom, que eu estou escolhendo viver, quem está fazendo esse hábito é alguém que está dominado por hábitos inconscientes e que necessariamente está buscando o fim e está tirando do presente. Então a pessoa vai lá e escova os dentes o mais presente. Eu estou escovando os dentes, vou ficar. Primeiro que é praticamente possível, já vai para tudo quanto é lado. Mas você está ali escovando os dentes, porque você escolheu escovar os dentes, porque é uma coisa boa para ser feita, você escolheu conscientemente, mas quem está escovando os dentes está fazendo um esforço tremendo e fazendo as suas gengivas se retraírem. Quem está escovando os dentes, de repente, começa a viajar e está desconectando aquele presente, começa a contrair, a ter uma respiração menos fluida, a perder mobilidade na digestão. Quer dizer, é um hábito carregado de inconscientes que te tiram a experiência do presente. Então, por isso que a gente não vai nem discutir um bom hábito, porque tanto faz. Esse bom hábito ele está sendo feito por um ser que carrega hábitos inconscientes, que está buscando um fim para se legitimar, para se qualificar, para ser alguém nessa vida, e por isso está te tirando da própria vida. Então, é uma coisa de cada vez, mas tudo ao mesmo tempo, né? Porque didaticamente estou falando que de uma coisa, mas ela vem começar a desinvestir a busca do certo ou a vitimização do errado, a busca dos fins, a busca de fazer alguma coisa para ser legitimado, para buscar um mundo melhor, para salvar o mundo, para melhorar a si mesmo, seja o que for. Se você estiver buscando um fim, você está sendo sustentado por hábitos inconscientes e que te desconectam, né? E que faz a sua percepção sensorial ficar bem equivocada, a ponto das pessoas fazerem atrocidades em nome de Deus, em nome do amor, em nome da fé, né? Uma outra coisa é eu reconhecer que de uma maneira involuntária a gente pensa coisas, sente e atua e tem um corpo, mesmo sabendo que aquilo não faz bem. Então, de uma maneira involuntária, a gente tem pensamentos nocivos, tóxicos. De uma maneira involuntária, você sente inveja, você sente medo completamente ficcional. Você tem as suas neuroses, né, emocionais. De uma maneira involuntária, você está travando, prendendo o seu ânus, que é a segunda parte mais tensa do corpo. A primeira é a língua, a segunda é o ânus. Você está prendendo a sua respiração, você está travando o seu joelho, você está travando a sua mandíbula, você está franzindo a sua testa, você está colapsando a sua coluna. Então, de maneira voluntária, você está fazendo tudo isso, no físico, no mental e no emocional. Para isso, para ter essa percepção, precisa se dar tempo. E às vezes tem várias maneiras de fazer. Uma delas é se pegar no pulo. É pegar a hora que a coisa acontece. Então é assim. Para isso a gente vai usar inibição. Inibição é a maneira mais... é a maneira, é o meio pelo qual, no caso dessa técnica do Alexander, que ele desenvolveu para você pegar o hábito no pulo. E aí mereceria todo um outro encontro para falar sobre inibição, porque a coisa mais mal entendida é inibição. Mas a gente já caminhou bastante aqui juntos e dá para arriscar dizer que inibição não é no termo psicológico, né, de estar inibido, mas inibição, a não reação automática. Inibição é o
tempo que você se permite antes da resposta. Então, se você tiver, eu vou dar um comando. E você vai inibir a reação desse comando. Então, eu vou pedir para você, para todo mundo aqui ficar em pé. E ninguém vai ficar em pé, só isso, só não vai ficar em pé. Então, você está indo a reação de um comando, tá? Então, vai lá, gente. Lembra que você não vai reagir a isso, tá? Mas você vai ouvir o comando. Escuta esse comando. Por favor, gente, todos fiquem em pé agora. Por favor, levantem. Quando eu der a palma, fiquem em pé. Em pé. Então, vocês estão ouvindo e não estão fazendo nada. Mero engano que não estão fazendo nada. O hábito de ficar em pé respondeu e não ficar em pé fez com que este hábito continuasse ali presente, porém suspenso. Que horas que eu vou ficar em pé? Eu já sei que eu vou ficar em pé, mas não é agora. E que horas? Então, a musculatura fica o tempo todo ali se preparando para ficar em pé. Então, como é que vocês vão perceber isso? Eu vou pedir para ficar em pé, aí você vai ouvir o comando e vai falar não. Só depois do não é que a sua musculatura o hábito vai abrir mão. Só depois do não. Então, agora eu vou pedir para ficar em pé, pedir para vocês ficarem em pé e vocês vão falar não. Vai lá, em pé todo mundo, por favor. Mais uma vez e você fala não. Em pé. Mais uma vez. Por favor, gente, agora fiquem em pé. O que acontece depois do não? É capaz que depois do não você tenha sentido um relaxamento. Se você sentiu alguma coisa soltar, é porque enquanto você não tivesse falado não, o seu corpo entendeu. Fique em pé. Mas ela já falou que não é para ficar em pé agora. Mas o comando fique em pé vai ficar lá presente o tempo todo. Até alguém falar, agora é a hora de ficar em pé. Mas depois que você fala não, não vou ficar em pé, o seu corpo agora ouve esse comando e relaxa. Então, por que o seu corpo ficou preso? Por que é mais forte você escutar, fique em pé, do que a sua ação de não fazer nada? Depois que você ouve não, você mesmo falando não, você solta. Mas entre ficar em pé e não fazer nada, é mais forte o comando. Porque quando eu te falo fique em pé, eu te dou um fim. Eu te dou um lugar para ir. Por isso que ele fica tão forte. Tudo que for uma busca de um fim, tudo que te seduzir para encontrar um fim, vai ser mais forte do que a presença. Então, se eu falar, por favor, deitem na semissupina todos os dias, para nada, só deitem. Confia que é uma posição de vantagem anatômica que vai te dar uma experiência, mas ela não serve para nada. Ela vai ser muito menos, isso vai ser muito menos falar, gente, se vocês deitarem na semissupina todos os dias, o seu corpo conquistar um reencontro com a conexão cordial que vai fazer com que ele fique mais conectado e mais atento a hábitos. É uma grande vantagem de estar na semissupina. Aí, isso é difícil ainda, porque ao deitar na semissupina, ela não tem nenhuma sensação de que está conquistando esse fim, então vai ficando desestimulante. Mas vai ser ainda mais estimulante do que se falar deita na semissupina, porque não serve para nada. A gente está precisando.
ficar em posições e ficar em experiências que não servem para nada. Porque quando a gente entra nesse nada, quem sabe desperta alguma vontade genuína de viver. Porque não é possível um ser cheio de potência, de pulsão, diante de uma situação onde não tem nada para fazer, não é possível que esse ser não se conecte com alguma coisa. Mas ele está sempre ocupado em fazer alguma coisa. Então, essa pulsão de vida está ali, completamente esquecida. Porque ele está sempre atropelando, fazendo alguma coisa, sempre se ocupando de alguma coisa. Então, no cotidiano, se a gente consegue se dedicar em alguns momentos, experimentar, pegar o hábito no pulo e experimentar a ação com um espaço desse hábito, você pode conquistar isso, por exemplo, digamos que você vai digitar. Então, você já tem ali o seu computador na sua frente, que é um grande estímulo. Porque como é que o hábito ele funciona? Conforme eu vou ficando habituada a uma experiência, é só olhar para a experiência, né, para aquele objeto, que o meu corpo já responde. Então, você tem um computador na sua frente, e porque você já está habituado a digitar, sem nem fazer nada, só olhar para aquele computador, você já vai ter um despertar do seu hábito. Então, quando você for digitar, você não está tendo escolha nenhuma. A única possibilidade de digitar é com o seu hábito. E talvez o seu hábito esteja causando uma inflamação por esforços repetitivos no seu corpo. Talvez esteja criando uma desconexão do seu pescoço, tensionando os seus ombros. Mas é isso, depois compensa, né? Então, uma maneira de treinar no dia a dia é estar com o computador na sua frente e dizer para você mesmo, eu não vou fazer nada. Fica com o computador na sua frente, eu não vou fazer nada. Não vou digitar, não vou ler, nada. E com aquele computador na sua frente, não vou fazer nada. Isso não é uma rebeldia, não é uma revolta, é realmente uma escolha consciente de estar diante de um estímulo e não reagir a ele. E depois que você ficou alguns segundos nessa conversa louco com você mesmo, que você está diante do computador e não vai fazer nada, você vai sentir alguma coisa no seu corpo liberar. Quando aquilo liberou, você faz uma escolha consciente. E essa escolha consciente, vou fazer outra coisa agora. Eu vou continuar aqui diante do computador sem fazer nada. Ou vou digitar. Você fez uma escolha consciente. Essa escolha consciente, ela vai passar por um processo, ela vai passar por um tempo curto, de alguns segundos, de presença. E com essa presença você vai ter uma outra experiência com esse digitar. E você pode fazer isso com um prato de comida. Tem ali um prato de comida na sua frente, você já está preparado para comer. Então, o seu corpo já se organiza inteiro para comer. Você continua olhando para aquele prato de comida e fala, eu não vou comer. Mas acredita realmente que essa é uma possibilidade, eu não vou comer. Você não ocupa com alguma outra coisa. Você simplesmente não vai comer. Libera daquele estímulo tão forte. E lida com aquilo. Vai vendo que o seu corpo vai modificando. Ele vai se liberando de coisas que ele já estava preparado para comer. Você vai abrir sua visão. Você vai ter outras experiências. E aí, quando você já saiu daquela reação automática, você faz uma escolha. Que inclui não comer, comer de outra maneira, mudar o que está dentro de você, ficar em pé, sair para andar, respirar, meditar na vacuidade. Você pode, assim, infinitas se abrem, porém, aquilo que você vai fazer naquele momento, ele vem com uma presença. Porque você se libertou de um fim. Porque você abriu mão de hábitos que vão te levar a um fim. É uma experiência, é um experimento.
Isso não é para você viver dessa maneira. Isso é só para você entrar em contato. Depois tem outras. A vida não precisa de nada. Ninguém precisa ensinar nada para a gente para estar vivo na potência, porque a gente já nasceu assim. A gente só está vivendo experiências que vão vendo as interferências que nos afasta da experiência da vida no seu circuito virtuoso. Então, é uma proposta para ser feita de uma maneira muito pontuada, relaxada, aonde ninguém ache que assim você está conquistando alguma coisa. Se você já estiver fazendo isso pelo fim de se libertar dos hábitos, você de novo está atuando no hábito, pouco importa essa experiência. Então, experimenta isso com o celular, com coisas do seu cotidiano. Beber uma água, levantar da cadeira, levantar da cama. Se você fizer isso por algum tempo, você vai ficar íntimo de hábitos conscientes. E isso vai te despertar outras experiências, outras percepções e outras criações. Se você juntar isso com a semi-supina, que é deitar 20 minutos naquela posição, com as pernas flexionadas, com o apoio de um livro embaixo da cabeça, com olhos abertos, e se der esse tempo de um nada numa posição de vantagem anatômica, também vai te levar a esse contato. Lembrando que a gente está fazendo tudo isso não em busca de um fim, mas na liberação das interferências de algo que já é inerente à nossa existência, que é a conexão. Estar em conexão é inerente da vida. Então, a gente não precisa aprender a fazer essa conexão, a gente precisa desfazer aquilo que está interferindo na... E você não faz nada para desfazer alguma coisa. É incoerente você querer fazer algo para desfazer. Para desfazer, você precisa só deixar de fazer e não fazer algo. Então, eu desejo a todos uma ótima semana de desfazer e agradeço essa compreensão aqui da internet, da sonoridade prejudicada, mas vamos seguindo. Alguém gostaria, antes da gente encerrar esse encontro, de trazer alguma urgência? Ou vocês podem inibir. E na inibição vai mostrar que não tem nada mais importante do que esse espaço que a gente se dá, livre da obrigação de algo que é uma ficção desconectada. Ah, mas o que eu ia falar é tão importante. Mas importante de qualquer coisa é aquilo que a gente não faz. Porque quando a gente não faz, a gente vai liberando interferências. E a gente vai se conectando ao que já é. Então, lembra disso. A gente nunca vai buscar o fim da conexão, porque a conexão é o princípio. E ela já é. Então, a gente já está trabalhando para ir liberando as interferências da conexão. A desconexão, ela não existe. São interferências que nos dão a sensação de desconexão. Então, para finalizar, trago essa... para que ninguém entre enganado nesse processo. Ninguém vai se tornar uma pessoa melhor fazendo todo esse processo. Você só vai se libertar de interferências e que vai te colocar no presente e sei o que isso significa. Não dá para saber o que isso vai ser. Vai ser você, né? Vai ser talvez uma experiência mais lúcida de vida, mas não sei o que isso significa. Então, a gente pode seguir pelo nosso WhatsApp, pode seguir
Se alguém quiser alguma interlocução pessoal, também a gente pode seguir. A semana que vem, a gente vai usar, vamos fazer um Entre virtual. Peço licença aqui para o nosso Entre para trazer a Vila 11, porque eu ia fazer a princípio na terça, mas eu achei melhor usar o... Mas a gente, com você, todo mundo experimentando essas liberações ou essas percepções de hábitos, pode vir coisas, né, que você queira compartilhar no Entre. Então, fiquem à vontade de trazer a sua experiência ou de trazer algum pedido para isso, tá bom? Então, bom dia de verão de cachecol e blusa de frio. E vamos seguindo. Um beijo, gente.